Olá, amigos. Como havíamos anunciado, estaríamos estreando e vamos iniciar a partir de agora um projeto que denomino de um livro eletrônico digital com essa nova ferramenta aqui na jrtvweb.com, aqui na cidade de Jequié, com o projeto Entre Amigos, que é uma espécie de uma narrativa intimista com amigos, com pessoas que aprendemos a conviver e temos assim uma convivência principalmente de amizade e profissionais que ao longo da vida, cada um na sua trajetória, na sua profissão, vem se desenvolvendo e a gente vai conversar um pouco em cada capítulo sobre a história de vida dessas pessoas. E hoje, dia 26, nós estamos iniciando esse programa justamente com um companheiro, amigo, um grande profissional, uma pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração, que vi praticamente começar na comunicação, vi uma boa parte, o início ainda criança, posso assim dizer, e que no decorrer dessa sua profissão de radialista, inicialmente, esteve em nossa companhia na Rádio 93 FM, posteriormente na Rádio 95 FM, até buscar galgar novos horizontes, atualmente apresentando como apresentador, como editor na TV Sudoeste, afiliada da Rede Globo Televisão, na cidade de Vitória da Conquista, e que é nosso convidado hoje, com muito prazer, Judson Almeida, advogado, radialista, jornalista, toda essa formação que ele buscou para alicerçar essa sua trajetória. Para mim é um prazer enorme. Eu disse para alguns amigos, o projeto Entre Amigos vai ser iniciado, o prefácio vai ser com a pessoa que eu quero deixar esse testemunho de uma grande amizade, um grande respeito, repito, e admiração, que é o Judson Almeida. Estamos começando a partir de agora o Entre Amigos. Quero também fazer uma referência. Esse programa que tem a produção e o apoio técnico de Léo Novaes, que está aqui ao meu lado no estúdio, ele tem também uma característica, que é homenagear a memória de uma pessoa que também nessa trajetória eu passei a conviver, gostar, que foi Haroldo Vieira. Eu convivi muito com Haroldo, ele já nos deixou, né, mas deixou até prematuramente, mas é um profissional que eu tinha o desejo de um dia ter aqui ao nosso lado também ser entrevistado. Eu quebraria um tabu entrevistando um músico para contar a sua trajetória na música, na gerência de emissora de rádio aqui na nossa cidade. Não foi possível, mas quero homenageá-lo nesse programa, nesse projeto Entre Amigos, que está começando agora com o primeiro capítulo, e o nosso convidado já está aí na tela, Judson Almeida. Um prazer tê-lo aqui conosco nesse primeiro programa do projeto Entre Amigos. Olá, Wilson. Boa tarde para você, para o Léo, para todos os telespectadores. Para mim é uma honra muito grande. Eu estou muito feliz, eu fiquei muito feliz quando você me dirigiu esse convite. E é uma honra. E toda essa amizade, toda essa bem-querência, ela é recíproca, né? Você sabe que você faz parte da minha história. Como radialista, como jornalista, eu comecei a tomar gosto pelo jornalismo depois que eu comecei a tirar férias do Tony Silva, apresentando contigo o programa Conexão e tantas outras coisas que a gente fez juntos na rádio, quando você me entregou a coordenação de programação da rádio, que foi, assim, eu considero um divisor de águas, né, na minha carreira. Eu acho que se eu não tivesse sido coordenador da 95 naquele período, talvez eu não estivesse hoje mais nessa área de comunicação. Mas, enfim, você também faz parte da minha história, né? A gente trabalhou junto durante 10 anos praticamente, primeiro na 93, aí quando você foi assumir a gerência da 95, me levou para lá, me levou junto. Um dia você me chamou e falou, tô indo assumir a 95. Você topa, você quer ir comigo? Eu falei, vou sim, com certeza. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Como eu te falei, acho que se não fosse por aquele momento, sabe, se não fosse pelos convites que você me fez de ir para a rádio, de ser coordenador, de apresentar programa jornalístico, de fazer externa, coisa também que eu não fazia, talvez eu não estivesse hoje atuando como jornalista. Então eu te agradeço, digo que é um prazer enorme estar aqui participando
desse vídeo, que é um documento também, né? Vai se transformar nesse livro de memórias digital, e eu tenho um prazer muito grande de estar participando desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo, digamos assim. Aproveito aqui também para render minhas homenagens a Haroldo Vieira. Haroldo Vieira, que foi um colega, eu aprendi muito de música com Haroldo, né? Os programas que a gente fazia, os especiais, enfim. Haroldo teve uma passagem muito prematura, realmente, concordo com você, né? Mas são coisas da vida. E eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com Haroldo Vieira. Talvez eu não denomine isso assim de uma entrevista propriamente dita. Foi mais uma conversa informal, mas que foi gravada, obviamente, com a autorização dele, quando eu escrevi uma monografia, a monografia de conclusão do meu curso de jornalismo sobre a Rádio Baiana de Jequié, memória dos 50 anos da ZYH 472. Você, Wilson, foi meu entrevistado também, na oportunidade. Eu tive muito apoio, muita ajuda do Haroldo, e eu tive essa conversa com ele, em que ele me revelou muitas passagens importantes, muitas curiosidades, muitas coisas importantes em relação à Rádio Baiana, a história de Jequié, e isso está documentado lá, né? Mas, infelizmente, não temos mais o Haroldo aqui com a gente. Mas vamos lá, estou à sua disposição. Judson, esse programa que eu denomino do projeto, né, Entre Amigos, a gente vai buscar conhecer um pouco mais atrás, para chegarmos aos dias atuais, né? Um pouco da origem, como tudo começou. E você falava da nossa convivência na Rádio 93 inicialmente. Me lembro bem de você, muito menino na época, né? 16 anos. É isso, e depois vindo comigo, aceitando o meu convite, demonstrando uma confiança, e nós vimos juntos para a Rádio 95, onde eu gerenciei por um bom tempo, e você chegou à condição de coordenador e fez um excelente trabalho. Mas como é que nasceu essa ideia da comunicação? O que te levou a fazer entretenimento em rádio? Como é que isso começou com Judson Almeida? Eu sempre gostei de rádio, sempre gostei. Em minhas memórias, eu lembro quando era muito pequeno, muito criança, na rua Juca Rebouças, ali depois do Derba, quem sobe a BR-330, né, para depois seguir em direção ao Cajueiro, eu morava ali no início da década de 1980, e eu tenho na memória minha mãe em casa com o rádio AM ouvindo Geraldo Teixeira na Rádio Baiana de Jequié, músicas e informações. E eu lembro que uma vez eu fiz aniversário e minha mãe levou uma nota lá na rádio, e eu achei o máximo Geraldo falando sobre o meu aniversário na rádio. É a lembrança mais remota que eu tenho. E eu sempre gostei, eu sempre me interessei, sempre me atraiu essa questão da comunicação. Então, esse primeiro contato com rádio foi por meio da Rádio Baiana de Jequié. Eu também pegava o rádio AM de meu pai e sintonizava rádios de fora, principalmente à noite, né? O AM à noite ele tem uma propagação maior. E aí foi quando eu comecei a ouvir a Turma da Maré Mansa na Rádio Globo, a Super Rádio Tupi do Rio de Janeiro, enfim. Nos idos de 1986, 87 talvez, eu estudava piano com uma professora, que inclusive é de Vitória da Conquista, a professora Lucivane. Na época o esposo dela era gerente do Banco Real, aí em Jequié, Henrique Canguçu. E meu tio, Vando Pereira, que é radialista aí, me levou para me matricular nessa escola de piano de Lucivane, que ficava na Avenida Rio Branco, numa casa que tem ali próximo ao viaduto, o viaduto Daniel Andrade. Até hoje eu passo, a casa está do mesmo jeito. Então eu comecei a estudar piano ali. E eu pegava o ônibus, morava no Agarradinho, ia e voltava todos os dias do piano e pegava o ônibus na Praça Rui Barbosa. Na ida eu saltava em frente ao Colégio Castro Alves, que hoje é um museu, subia ali a Rio Branco, na volta eu descia e pegava o ônibus na Praça Rui Barbosa. E minha mãe tinha me dito, uma vez, onde ficava a Rádio Baiana. Eu lembro que nós passamos, ela falou assim, a Rádio Baiana fica ali, no segundo andar daquele prédio, da esquina, que era o edifício, ou é o edifício 2 de Julho. Um dia eu vim do piano e subi aquela escada enorme, me deu vontade, eu subi a escada e entrei na rádio. Tinha uma recepcionista, eu falei assim, eu vou entrar aqui para ver a rádio. Menino, com a pastinha na mão, com um livro de piano. Entrei, não lembro quem era o operador que estava no momento, mas lembro de ter visto Geraldo Teixeira e tal, que para mim foi um encanto, né? Então, olhei tudo, fiquei encantado com a Rádio Baiana. E
Em casa eu brincava de rádio, cheguei junto com um colega que hoje é bombeiro em Jequié, o Getro, a gente comprava revistinha de eletrônica na banca, montava aqueles projetos de aparelhos eletrônicos, né, que vinham nas revistinhas, e uma vez a gente montou um projeto que era um transmissor de rádio, de FM, e isso funcionou, e a gente brincava de rádio, e isso foi crescendo, fui me interessando, até que eu falei, não, eu, mesmo muito jovem, falei, não, eu vou buscar esse sonho, né? Inicialmente fui na 95 FM, na época que era no Multicenter, fiz um teste, eu tenho até vergonha de mostrar esse teste hoje, porque a voz ainda estava quando a gente está mudando a voz na adolescência. Mas depois, a primeira oportunidade mesmo foi com Tony Silva, na 93 FM, para fazer uma coisa que eu nunca fiz e que até hoje eu não sei quase nada. Eu comecei minha carreira trabalhando com futebol, eu era plantonista esportivo da equipe de Tony Silva, quando Jequié estava disputando o campeonato de acesso em 91. E aí eu fiz o plantão, uma tarde de domingo. Na segunda-feira eu liguei para Tony para saber o que é que ele tinha achado. Ele falou, vem aqui que eu quero conversar com você. E aí eu comecei a gravar notícias que pegava no jornal à tarde, para ele rodar no programa de esportes do dia seguinte. E daqui a pouco o locutor da madrugada, Humberto Oliveira, adoeceu, deu um atestado, Tony me colocou para fazer a madrugada, daqui a pouco eu conheci Rock Legal, que fazia o programa sertanejo, e Rock Legal começou a me colocar também para fazer o programa, e veio a campanha política de 92, e eu fui admitido como estagiário da rádio por 3 meses para cobrir a licença de Rock Legal, que foi candidato a vereador, e foi também quando eu conheci pessoalmente o Wilson Novaes Júnior, o jornalista que eu já ouvia falar desde sempre, né? Meu pai sempre falava de você, falava do seu pai, do jornalista Wilson Novaes, e de repente eu estou encontrando na 93 o Wilson Novaes Júnior, gerente da rádio, e que me chama para ir para 95, onde eu trabalhei por 8 anos e meio. O resumo do início é esse. Pois é, Júdice, e eu me lembro bem, eu posso até, porque tudo aqui é na improvisação, eu não fiz um esquema assim, tudo detalhadamente para a gente ir pegando os tópicos, mas eu me lembro bem, quando você fazia o entretenimento, você já tinha era Rildo, você tinha questão coordenação na Rádio 95, que me parece, se não me engano, que o Tony fez um teste na Rádio Sociedade e um dia me comunicou, ele apresentava o programa jornalístico da Rádio 95 comigo, que ia embora, que ia deixar a rádio, que ia para Salvador para trabalhar na Rádio Sociedade, onde ele está até os dias atuais. E eu, naquele primeiro momento, aceitando, logicamente, a decisão dele, torcendo pelo sucesso dele, continua muito meu amigo até os dias atuais, quem é que vai me ajudar a apresentar o jornal? Eu vi logo um perfil, Júdice Almeida, não sei se foi bem assim, e falei para você disse, ô Novaes, eu no jornalismo, rapaz, não é bem a minha praia. Foi mais ou menos isso? Foi mais ou menos isso. Na verdade, anteriormente... Anteriormente eu já tinha apresentado Conexão durante férias de Tony, né? Mas nunca tinha sido o titular, e assim, eu te confesso que jornalismo ainda não me atraía, né? O que me atraía mais na rádio era a questão do entretenimento, da programação, mas aí veio essa oportunidade e foi o que realmente me catapultou, digamos assim, ao jornalismo. Foi quando eu me interessei e falei, eu quero ser jornalista e quero fazer um curso superior na área. E aí não tinha esse curso em Jequié, foi quando eu resolvi mudar de Malicuia para Vitória da Conquista. Pois é, com letras, né, na Universidade Estadual do Sudoeste, você iniciou, e pouco tempo depois eu acabava de ter perdido o Tony, né, porque Tony era um grande comunicador, sempre foi, e eu tentando arrumar a equipe, um dia você me faz me passa essa informação. Novaes, eu consegui uma matrícula especial no curso de jornalismo da UESB em Vitória da Conquista. E eu já conversei com a família, sua mãe, dona Helena, e vou seguir para a Conquista. Mas, Júlio, se você tem alguém lá, tem onde ficar, eu vou tentar, Novaes. Eu tenho vontade. E é aquela dor que o cara sente,
na época, o dirigente da rádio, que disse: eu vou perder essa figura, essa pessoa aqui do meu quadro de comunicadores, mas como eu vou também impedir que essa pessoa vá, que ele vá galgar um novo espaço? E me lembrei que o dia desse você me falou de Ari, mas teve um evento da TV Sudoeste, no Centro de Cultura, a apresentação de um projeto Jiqué, tinha aquela coisa de envolvido direto, né, com a TV. Marco Ferreira sentou, me recebeu chegando no teatro e sentei na mesa com ele a convite dele. Ficamos trocando ideias. E aí me veio a ideia de comentar sobre Judson Mendes. Olha, tem um rapaz, e eu soube que o Ari Moura também contribuiu com isso, mas eu falei assim: Marco, tem um rapaz que trabalha na rádio, um excelente comunicador, me lembro das palavras, um excelente caráter, que vai estudar jornalismo em Vitória da Conquista. Em rádio eu não sei se ele vai conseguir espaço. Na televisão tem alguma coisa. Eu não tinha muita intimidade com o Marco Ferreira, né? Conhecia. Ele olhou assim para mim e falou: rapaz, manda ele me procurar depois para a gente ver. Pronto, só foi essa conversa, encerrou ali e tal. Pouco tempo depois nós fomos juntos, né? Conquista, fomos em algumas rádios e você entrou no off. Não foi inicialmente, vai me corrigindo. Da TV foi isso mesmo. Depois de ser admitido de estagiário no off. E tinha aquela questão, ainda traz aqueles vícios de rádio para fazer televisão. Conte um pouco sobre isso. Depois dessa conversa que você teve com o Marcos Ferreira, né, que era o diretor da TV Sudoeste na época, eu vim aqui em Conquista com Ari Moura, que na época era correspondente, né? Era o correspondente da TV Sudoeste em Jequié, e aí conversei com o Marcos Ferreira. Nós viemos também, eu vim contigo também depois, antes de me mudar para cá. E foi assim, eu lembro que a conversa que eu tive com ele ele me disse: olha, agora eu não tenho vaga aqui na TV. E a gente pode ver você entrar na televisão como estagiário do departamento de jornalismo. Foi assim que eu entrei. Eu fui estagiário, mesmo já tendo trabalhado 10 anos em rádio, eu fui estagiário aqui da televisão por 9 meses. Eu comecei, agora em maio, eu completo 20 anos na TV Sudoeste. Ao todo, né? Carteira assinada, 19. Completei agora em fevereiro. Então, eu entrei no departamento de jornalismo como produtor do departamento, e, na época, Marcelo Santiago era o chefe do setor de operações. E ele estava precisando de uma voz padrão para a emissora, que essa voz padrão hoje é feita pelo Fábio Cota, que é locutor da Globo FM em Salvador. Então já faz tudo lá na TV Bahia e já manda. Mas na época era feita aqui, e a TV estava precisando de uma voz padrão. Então eu comecei, estudava de manhã na UESB, à tarde trabalhava na produção de jornalismo, e depois que eu saía, depois do BATV, por volta de 7, 7h30, eu ia para a cabine de locução gravar a voz padrão da TV. São aquelas chamadinhas que a gente ouve. TV Sudoeste, uma emissora da Rede Bahia. Hoje você não pode perder um grande filme em tela quente, depois de... Aí falava o nome da novela das 8. E eu fui locutor padrão durante 2 anos. Quando eu ainda era produtor, eu fui mandado para fazer reportagem na rua, pela então chefe de jornalismo, Aureni de Almeida. Como estagiário, eu não poderia ainda aparecer no vídeo e nem gravar o off. Mas assim que eu fui contratado, continuei como produtor, eu já poderia ir fazer reportagem na rua e aparecer no vídeo e gravar off, etc., como aconteceu. Aí eu lembro que eu fazia o texto, a gente grava as passagens na rua e na redação a gente faz o texto para gravar o off. Aí eu passava o texto com a editora e gravava. Aí quando gravava, eu lembro que Neidinha, minha grande amiga Neide Carvalho, eu falava assim: aí, ficou legal? Ela falava assim: ficou, mas ficou muito bom para rádio, para televisão é diferente. Então, aquela coisa do rádio, da voz mais impostada, daquela leitura, né? Realmente quem chega tem de se adaptar ao veículo televisão, que é uma linguagem um pouco mais conversada. Não é aquela coisa tão impostada do rádio, aquela coisa tão formal, né?
Se bem que isso também no rádio hoje já está bem flexível. Mas tende a haver uma adaptação ao veículo. Então eu tive um pouquinho de dificuldade no início. Eu ficava com a raiva. Tá bom, tá excelente, mas para rádio. Você tem de gravar no tom mais de televisão. Mas é uma coisa que a gente vai pegando. Agora, Wilson, quem tem experiência com rádio tem mais facilidade com televisão, principalmente na questão do improviso. O rádio é por improviso, né? Então, isso na televisão, para quem chega do rádio, para quem tem uma experiência do rádio, é uma vantagem muito grande de você ter facilidade em improvisar, de enfrentar determinadas situações. O rádio dá muito essa cancha do ao vivo, né? Agora, realmente, a gravação do off demorou um pouquinho assim para adaptar e ouvir na televisão e não parecer que estava ouvindo rádio. Pois é, Judson, enquanto nós vamos agora conversando, nós vamos repassar em imagem alguns desses momentos. Foram muitas imagens, mas para a gente realmente selecionar foi muito difícil. E eu me lembro dessa fotografia assim, muito emblemática aqui no estúdio da Rádio 95, praticamente onde nós estamos hoje. Projeto Petrobras de Música, o MPB4, né? Isso. Uma das grandes bandas, um dos grandes grupos musicais da música popular brasileira, você, Haroldo, recebendo o MPB4 aqui no Estúdio da 95, aquele belíssimo projeto que trouxe grandes nomes aqui à cidade de Quer. Nós vamos passando essas imagens e você vai narrando um pouco do que você está vendo dessas imagens que começou por aqui. E eu me lembro, eu vou colocar pouca coisa aqui de Jiquié, porque tem muito e a gente não soube nem sequer selecionar. Mas me lembro bem desse momento do MPB4 aqui na Rádio 95 FM na época, nesse local onde hoje está a JR TV Web. Essa foto foi o seguinte, foi um dia à tarde, o MPB4, como você disse, ia fazer um show no Teatro Municipal pelo projeto Petrobras de Música. Quem estava no horário, o locutor era Fabrício, ele está em pé ali de camiseta, e aí chegou o MPB4. E Haroldo Vieira era uma enciclopédia da música, né? Conhecia muito. Eu conhecia já conhecia um pouco do MPB4, mas claro, não como o Haroldo. E aí eu lembro que eu sentei do outro lado da técnica, os caras do MPB4 sentaram e a conversa vai, conversa vem, e aí Haroldo soprou para mim que um deles era casado com uma das integrantes do quarteto em si. E aí eu perguntei lá para as tantas da entrevista, eu perguntei, vocês têm uma ligação muito estreita com o quarteto em si, né? Inclusive um de vocês é casado com uma das integrantes. Aí a resposta foi bem seca na hora, assim. Um deles, que eu não me lembro qual foi, falou, era casado, não sou mais. Nossa, aquilo ali... A Haroldo olhou para mim assim, eu olhei para ele, ainda bem que não foi em televisão. Vamos à próxima. Minha cara na hora foi... Pois é, aí vieram... Mas aí a entrevista seguinte. Vieram, Júlio, as entrevistas externas, as nossas participações nos eventos aqui, que eu me lembro aí, Judson Almeida, nas nossas entrevistas, era exposição, era momento político, com o ex-prefeito na época, Roberto Brito, cidadão de chapéu aí, esse chapéu cheque sem fundo, eu não lembro quem é. Né? Hein? Também não lembro, John, mas né? o chapéu foram aqui, chapéus que você mandou fazer, olha lá a logomarca da rádio, tá vendo? Ao vivo, né? E nosso primeiro trabalho... Eu também não lembro quem é o de chapéu. John. Não lembro. Já está lembrando aqui o Léo, era vereador aqui no município. Sim, John Andrade. Verdade. Inclusive advogado, fez direito colega aqui em Primeira Conquista. Verdade, é o John, rapaz. Estava bem novinho aí, bem jovem. Pois é, e eu me lembro, Júlio, sair para a gente lembrar das externas, porque a turma ainda era um tanto bem nova, né, você e tudo, e nós pegamos como grande primeiro desafio da 95, a 93 já com know-how para fazer as externas, foi o Carnaval, ou foi Micareta. Micareta. De Jiqué. E a gente comprou as roupas, o vestuário, o boné, compramos tudo, preparamos a equipe, colocamos no estúdio para chamar em vários locais, só que com a estrutura precaríssima e microfones que a gente não tinha o suficiente. Aí saímos tomando microfones sem fio emprestado, da mão de gatinha do embalo. Nelson. De Nelson, saudoso Nelson. Olha o estúdio, Júlio, onde você trabalhou por muito tempo. Esse foi o primeiro estúdio aqui, nesse espaço que nós estamos, onde você atuou por muito tempo comunicando aqui com os ouvintes da 95 FM.
É verdade, Wilson. Esse estúdio, já na Rua São José, já a partir de 1999, né, foi quando a rádio mudou lá do prédio da Brascar. Eu lembro até a data, porque foi a data do aniversário de minha mãe. Eu estava trabalhando com o Edivaldo, com o Júnior Cajaíba, mas com Haroldo, Jorge Nunes, para mudar o estúdio da rádio, mas aí eu dei uma parada e fui lá na casa de minha tia, porque foi o dia do aniversário de minha mãe. Então, 5 de janeiro de 1999. Nós mudamos a rádio lá da Brascar, aí para a Rua São José, sem tirar a rádio do ar. Primeiro desceu o estúdio de gravação, foi montado o estúdio de gravação, depois, na hora da Voz do Brasil, a gente comutou o link, aquele link problemático amarelo que a rádio tinha, o LIS, né, foi o primeiro link. Ele estava como reserva, a gente botou no estúdio de gravação, e aí depois nós descemos com esse estúdio, a rádio não saiu do ar. Nessa mudança. Ô Wilson, me ocorreu aqui uma lembrança, só voltando rapidinho à questão das entrevistas. Um dia, já nesse estúdio aí da Rua São José, quem chega para ser entrevistado, levado por Arthur Produções, nada mais, nada menos do que Calbi Peixoto. Um dia à tarde, chegou Calbi na rádio, né? Na época, João Mendes tinha um programa na rádio e João Mendes foi entrevistar Calbi Peixoto e eu entrei na entrevista também. E aí, como eu te falei, como Haroldo era uma enciclopédia musical, Haroldo chegou para mim e falou, ó, Calbi já teve carreira internacional, inclusive ele já participou de um filme nos Estados Unidos chamado Jamboree. Ele canta uma música nesse filme com o nome de Ron Cobb. Você podia perguntar isso a ele. Eu não sabia disso, te confesso que eu não sabia. Aí lá para as tantas, João Mendes conversando com o Calbi, eu conversando também, aí eu perguntei isso a Calbi. Aí Calbi fez assim, ô garoto, como é que você sabe dessa história? Até eu já estou esquecendo, tem tanto tempo isso. Só para lembrar, Calbi foi Haroldo que me soprou. Petrobras de música Veja que é. Grandes nomes, né? Que a gente teve a oportunidade de assistir. Mas vamos passando um pouco, Júlio, vamos nos atualizando, porque o tempo, né? Nós somos escravos do tempo. Você é um homem de televisão e sabe disso. A gente tem que ser tudo bem trabalhado em relação ao tempo. Vamos a algumas imagens suas que você guarda do seu arquivo, a sua viagem pelo mundo, conhecendo vários países, várias oportunidades aí que você... Nós vamos inicialmente a imagem, daqui a pouco a gente vai trazer uns vídeos de alguns programas que você apresentou, debates, de programas também em rede nacional, que teve a presença desse nosso jiqueense, que muito nos orgulha, Júlio Almeida. Vamos passando aí esse material e você pode ir narrando. Você vai fazendo a narrativa. Aí foi minha formatura em Direito, em fevereiro de 2008. Você esteve presente, né, Wilson? Eu tive a honra de tê-lo nessa formatura. Eu fui o orador da turma, aí eu estava lendo, né, o discurso do orador. Foi a formatura em Direito, em 98, fevereiro, dia 8 de fevereiro de 8 de fevereiro de 2008. Tá aí mais uma imagem, né, que é da... Aí são os colegas Ellen, Zeferino e Danilo, Todinho, né, que a gente chama, amigos queridos até hoje. Foi na faculdade, a gente fez aí um júri simulado. Foi um trabalho de uma das disciplinas e eu fiz o papel de promotor, eu, Alexandre, fomos ao Ministério Público e Ellen e Zeferino foram os advogados de defesa e nós ganhamos a causa, viu? Do júri simulado. Tá certo. Vamos a uma próxima imagem, aí conversando com o Júdice, ele fazendo a explanação, né, e fazendo a narrativa, que muita coisa que a gente vai aprendendo a partir de agora. Essa aí, Judson. Olha, essa aí foi no lançamento do Festival de Inverno Bahia, em 2005. Ali o nosso querido, seu amigo também, Eduardo Lins, a Nordange Gomes, que na época era a nossa produtora, aliás, ela já tinha saído da produção, na época ela era assessora de comunicação da UESB, ali à esquerda tem Fabiana, que era a nossa produtora, e na época Rodrigo, namorado dela. Foi no prédio da Loja Maçônica Fraternidade Conquistense, lançamento do Festival de Inverno Bahia, em 2005. Perfeito. Você lembrou aí do Eduardo Lins, uma pessoa que eu conheci ainda em tempos de TV Cabralha, né? Minha passagem durante um ano pela TV Cabralha. Eduardo, que eu mando um forte abraço. Esse nosso trabalho aqui, que a gente faz no Entre Amigos, ele vai ficar aí rodando, né, para as pessoas
que vão ver posteriormente no YouTube, nas diversas ferramentas, a gente vai ter oportunidade aí, seu Eduardo. Também eu quero deixar esse meu grande abraço, esse grande profissional que é. Essa próxima foto aí. Essa foto aí foi num projeto que a televisão tinha, a Rede Bahia tinha, chamado Bahia Recall. Era para o mercado publicitário, né? Era uma premiação do mercado publicitário e eu apresentei o Bahia Recall muitas vezes, durante muito tempo. Inclusive, o Bahia Recall de 2001, assim que eu cheguei aqui em Conquista, 3 ou 4 meses, eu já fui convidado para apresentar o Bahia Recall. Para mim foi assim muito bacana, porque eu estava me ambientando, estava chegando aqui, conhecendo as pessoas, e quando a televisão falou, quem vai fazer o Bahia Recall é você. Foi muito bacana. Eu não lembro o ano, eu só lembro o espaço, no Espaço Sonho de Ícaro, mas o ano dessa foto eu não lembro, mas foi Bahia Recall. Pois é, tenho essa foto aí, eu faço questão eu próprio de narrar quem está nela. Seus dois grandes amigos, o flamenguista Haroldo Vieira e Evandro Lopes da Silva, né? Duas figuras. O Haroldo já nos deixou, mas Evandro continua essa figura assim, lendária, emblemática, importante aqui na comunidade de Jequié. Pois é, Wilson, essa foto foi feita no dia em que eu conversei com o Haroldo sobre a Rádio Baiana, eu estava escrevendo a monografia, e com o seu Evandro Lopes também. Então, foi um domingo de manhã na rádio, já no prédio ali em frente ao Rotary, e aí foi Haroldo que fez essa intermediação, eu não tinha um contato de seu Evandro, e ele foi muito receptivo, e nós gravamos, e depois nós tiramos essa foto para marcar esse momento tão importante. Legal. O Evandro Lopes, um grande abraço também, uma figura que eu gosto muito. Vamos aí essa próxima imagem, Judson Almeida. Essa imagem, quem está aí comigo é a Liliane Lourenço, à esquerda. Liliane foi repórter da TV durante muito tempo, é jornalista também, mas ela passou num concurso, se não me engano, em Rondônia, que Liliane mora. Eu tenho um contato com ela assim, mas eu não sei se é Rondônia ou Roraima. Ela é servidora federal, depois que prestou concurso público. E à direita aí, Renata Menezes, que trabalhou com a gente, é de Jaguaquara, foi para a TV Bahia, ficou um tempão lá na TV Bahia, jornalismo da TV Bahia, depois foi para o entretenimento, e hoje Renatinha está morando em São Paulo. Foi nos 20 anos da TV, aniversário de 20 anos, uma confraternização para os funcionários que você viu a camisa ali, né? Pois eu vou em alusão à data. Essas fotos por conta do tempo, porque tem muita coisa, eu vou tentar aproveitar o máximo desse material para a gente não ter que fazer Judson Almeida em 2 capítulos, né? E nesse de hoje, vamos a outro aí. Esse me parece Leonardo Boff, é justamente ao seu lado? O Frei? Exatamente. E o Frei Leonardo Boff, tive o prazer de entrevistá-lo aqui no Bahia Meio Dia. E ali ao meio, minha querida amiga editora, na época ela era editora-chefe do Bahia Meio Dia, agora está editora-chefe do BATV e chefe de reportagem também. Foi no dia que eu tive a honra de entrevistar Leonardo Boff, ao vivo no Bahia Meio Dia. Perfeito. Vamos dando sequência aqui a nossa produção com Léo Novaes, hein? Nós vamos agora com um vídeo. Léo já está me sinalizando aqui. É um pouco de um vídeo. A gente não vai poder reproduzir, lógico, o vídeo na sua totalidade, mas para mostrar o seu trabalho, esse trabalho de, como você disse, 20 anos, né? Quer dizer, quando você foi o menino para ir para fazer estagiário, quantos meninos e novos profissionais você não já encaminhou, treinou, preparou na TV Sudoeste, né? Aí na cidade de Vitória da Conquista, nossa vizinha cidade de Conquista. Mas vamos agora conferir um vídeo com Judson. Um frentista ficou ferido durante um assalto num posto de combustíveis na noite de apresentação do Bahia Meio Dia. Segundo a polícia militar, 2 homens armados, um deles com uma faca e o outro com um revólver, abordaram 2 frentistas que do Marcos Fran, tá vendo? Foi a apresentação do Bahia Meio Dia, na época em que a gente ainda apresentava o jornal ainda. Não, já era em pé já, não estou confundindo. Acho que tem uma foto que eu estou sentado. Conceito, né? Em pé, com barba, tudo isso não foi uma coisa por acaso, né, Judson? Não. Isso foi assim, uma coisa que foi mudando aos poucos. Eu sempre falava com um amigo lá na TV, ele sempre foi assim, mais tradicional em relação ao jornal, ele gosta, é a preferência pessoal dele. Quer dizer, eu nem sei se ele ainda pensa assim. Mas ele falava assim, eu acho que o jornal tem que ser sentado. Eu dizia a ele, eu falava, isso vai mudar, a gente vai levantar, vai tirar a gravata, o apresentador vai ter um pouco mais de liberdade em relação ao visual,
E hoje você vê, a gente apresenta em pé, meio-dia é sem gravata, não justifica um país quente como o nosso, não é? Pois. O cara tá meio-dia com o sol rachando e você ali de sempre, gravata, né? De terno. Para você fazer essas narrativas. Mas você teve momentos também que quem lhe chamou foi nada mais, nada menos do que a apresentadora do Jornal Nacional por muitos anos, que hoje tem o seu programa matinal na Globo, que é a Fátima Bernardes. Vamos ver aí essa relação, ela lhe chamando. Vamos agora falar de um assunto muito sério, da seca do Nordeste, onde 1.061 cidades estão em situação de emergência. A temporada de chuvas foi fraca, terminou antes da época normal, e o estado que mais sofre com essa seca é a Bahia. Vitória da Conquista, tem o áudio da Fátima, eu já posso falar. Já enfrenta racionamento. Pode falar. Nós estamos com o repórter Júlio Almeida. Foi, na verdade, foi a semana de estreia do programa da Fátima. Foi na sexta-feira, eu entrei ao vivo aqui. Isso foi em 2012, para falar sobre racionamento de água. Foi o primeiro racionamento de água muito sério que teve aqui no município. E as pessoas recebiam água em casa 2 dias sim, 2 dias não. Foi uma situação muito complicada, né? O primeiro racionamento. E aí eu entrei no programa da Fátima Bernardes para falar sobre esse assunto. Só uma curiosidade, Wilson. Isso foi pela manhã, que é o horário do programa da Fátima. Eu cheguei nesse local do Viva aí com o cinegrafista 10 horas da manhã. Sol daqueles a pino. Aqui em Conquista estava quente. Isso foi no período de verão. E eu fiquei em pé com esse paletó, suando mais do que um cuscuz, esperando para entrar de 10 horas até 5 para meio-dia. Foi a última participação no programa da Fátima. Lembro que na época Ronaldo Fenômeno estava também. E aí eu entrei aqui, fui o primeiro repórter do interior do Brasil a entrar ao vivo no programa da Fátima Bernardes na semana de estreia, na sexta-feira. E vamos mais figuras assim, bem conhecidas aí na telinha nacional. Mona Lisa Perrone também, chamando aí a participação do Júdice Almeida, né, na programação, com uma entrada nacional aqui direto de Vitória da Conquista. Vamos conferir. Foi no Hora 1. Isso foi de madrugada, né? 5 horas da manhã. Eu entrei no Hora 1 para falar sobre o Festival de Inverno e exposição. Essa participação aí foi para falar da exposição agropecuária aqui em Conquista, mostrando concurso de leite, teve também dupla caipira. A Mona Lisa ficou muito empolgada porque os caras fizeram um repente com o nome dela ao vivo, coisa que nem estava combinada. Ela ficou assim super encantada, a gente mostrando aí o gado leiteiro, o gado G, se não me engano. E foi bacana essa participação no Hora 1 com a Mona Lisa. Mas hoje um profissional com muita experiência do Júdice Almeida foi eleições, ser o mediador, apresentador dos debates, esses debates eleitorais que são sempre muito tensos. Tiveram outros debates, mas a gente vai trazer algumas imagens até para rememorar um pouco. Ezen Guzmão, nas últimas eleições 2020, segundo turno, e a participação do Ezen na disputa eleitoral, no debate que foi mediado pelo Judson, né, já nos preparatórios para essa eleição, que definiu a reeleição do Ezen, que não assumiu, né, por conta de ter falecido. Não assumiu, o que eu digo de fato e de direito, porque ele foi o prefeito, mas não assumiu o cargo. Vamos conferir aí, e Judson vai narrando aí. Pois é, Wilson, esse foi o debate do segundo turno. O primeiro turno a Globo não fez debate, né, no Brasil todo, por conta da pandemia, porque a gente tinha um número grande de candidatos. A gente tinha 7 candidatos aqui em Conquista, então a direção entendeu que colocar 7 pessoas no estúdio, mais assessores, enfim, poderia gerar alguma situação de aglomeração, então não foi feito no primeiro turno como das vezes anteriores. Mas aí, no segundo turno, nós fizemos o debate com o Ezen, com o Zé Raimundo, como você falou, é sempre um ambiente muito tenso. Foi assim, para mim foi muito significativo. Fico a imaginar. Até porque a imagem, né, a performance, é aquele candidato imaginando que o outro está sendo beneficiado, que tenha um favorecimento, é uma situação muitíssimo. Eu acredito, já conduzi debate em rádio. É tenso, mas é um pouco diferente. Mas em televisão, eu imagino como... Em televisão, você tem de ficar ali muito atento a tudo, né? Você tem de estar atento ao que os candidatos falam, porque pode um deles pedir um direito de resposta,
e aí você, com a equipe de produção que está no ponto, é que vai avaliar se houve direito de resposta ou não. Quando a coisa é muito explícita, o próprio mediador ele já pode conceder ou não o direito de resposta. Mas aí quando o apresentador, o mediador, ele fica com dúvida, ele consulta a produção, né, que você tem uma decisão um pouco mais segura. E você fica preocupado com o tempo, com o cronômetro que está ali na sua frente o tempo inteiro, para poder ser um tempo assim exato para os candidatos. Você fica preocupado com a sequência, com a dinâmica do debate e com o teleprompter também. Então, assim, é tenso, mas é muito legal. É uma experiência bacana. Eu já mediei 5 debates, 2 em 2012, 2 em 2016 e 1 agora em 2020. E foi por uma deferência, por uma confiança de Eduardo Lins, né? Foi Eduardo Lins em que em 2012 levou o meu nome para a direção de jornalismo da Rede Bahia em Salvador e foi aprovado e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, eu sou muito grato ao Eduardo porque é uma experiência muito interessante para o jornalista, né? Mediar um debate transmitido ao vivo pela televisão. Nós estamos aqui com você inaugurando esse projeto, que é o Entre Amigos, aqui da JR-TV Web, e passando assim, fazendo uma retrospectiva, né, da sua vida, da sua ligação. Lembrando que Júlio é jiqueense e isso nos traz assim, essa relação bem íntima com a nossa cidade. Mas nós vamos algumas imagens, assim, passando, catalogando algumas imagens, inclusive imagens de suas viagens, quando você saiu pelo mundo, viajou vários países, você vai narrando, dando um toque, mostrando onde é que você andou, para que a gente possa ir acompanhando por aqui. Vamos passando aqui, fazer esse cineminha de imagens aqui. Vamos com essa aí? Essa foto aí foi na pizzaria O Candelabro. Haroldo, Nelma, do BBC, minha grande amiga, e Magaga. A gente estava comendo pizza lá no Candelabro. Sempre que eu ia a Jequié, né, eu sempre ligava para o Haroldo, bora comer pizza, e a gente se encontrava para matar a saudade. Verdade. Vamos seguindo com as imagens. Pode seguir. Para a gente agora ter o máximo possível de aproveitamento de muitas dessas imagens, Judson. Buenos Aires, ano de 2009, foi a primeira vez que eu saí do país, a primeira viagem internacional. A gente está vendo aí a Ponte de la Mujer, que fica no Rio da Prata, no Rio de la Plata. É um bairro que fica no fundo da Casa Rosada, é uma área que foi uma área assim, bastante degradada durante muito tempo, mas aí a Argentina recuperou, que lindo que ficou. Tem um museu náutico aí perto, foi a primeira viagem internacional na Argentina. Pois é, e a gente vai seguindo aqui com as imagens, né? Para a gente ganhar um pouco mais de tempo, né? O Léo vai passando. Onde é que estamos aí, Judson? Aí nós estamos em Foz do Iguaçu, nas Cataratas do Iguaçu. Foi uma viagem que eu fiz em 2011. Fui visitar um amigo em Cascavel, no Paraná, e claro que de lá a gente foi conhecer Foz do Iguaçu. E fomos também em Puerto Iguaçu, na Argentina. É a tríplice fronteira, né? Cidade do Leste, Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu, que já fica do lado argentino. Uma viagem muito legal. Buenos Aires também, ao fundo aí o Banco de la Nación, e eu estou com 2 amigos queridos, Daniel Borges e Suzana, minha amiga Suzana, foi também, os 3 marinheiros de primeira viagem. Primeira vez que voaram, que viajaram de avião e uma curiosidade, Wilson, nessa viagem da Argentina, olha que interessante, no domingo nós fomos conhecer a Casa Rosada, que tem visitas para os turistas, visitas guiadas aos domingos, de 10 da manhã às 3 da tarde. Aí informaram isso para a gente, só que nós chegamos muito cedo. E lá na Praça de Maio, que é a praça onde fica a Casa Rosada, que é a sede do governo argentino, tem também a Catedral Metropolitana de Buenos Aires. E aí, como a Casa Rosada ainda estava fechada, nós entramos na Catedral Metropolitana para visitar. Eu lembro que eu estava com o boné, a moça pediu que eu tirasse o boné e que não fotografasse. E aí a guia turística vai andando, vai mostrando, eu vi lá o túmulo de José de San Martín, que é o Dom Pedro I deles lá, né? Que é o libertador da Argentina e de outros países da América do Sul.
E nós fizemos aquele tour ali pelo santuário da catedral e no mesmo instante estava acontecendo a missa, a Santa Missa. E eu não esqueço de que nós paramos no final da visita lá, né, aos túmulos, enfim, aos objetos históricos da catedral, e quando terminou, a guia falou o seguinte, falou, agora todos vocês estão convidados a participarem da Santa Missa celebrada pelo cardeal Mário Jorge Bergoglio, que é o Papa Francisco. Quando o Papa Francisco foi eleito, eu falei, rapaz, eu vi esse Papa lá na Argentina, na catedral, em 2009, celebrando uma missa. Perfeito, um momento significativo mesmo. Vamos à próxima? Londres, aí foi quando eu fui para a Europa, a gente foi conhecer a Europa, aí é Londres, o Big Ben ali ao fundo, né? A gente está aí na ponte de Westminster, foi uma viagem maravilhosa. Fomos no verão londrino, que mais parece o inverno aqui no Brasil, aquele friozinho gostoso, devido à localização geográfica, não tem esse calorão que nós temos aqui, né? Estava lá no verão e eu sentindo frio. Perfeito. Vamos seguindo, né? Que a gente está pegando um pouco dessas imagens do Júdice nas suas viagens, são imagens do arquivo pessoal do Júdice, bom que fique claro, ele nos cedeu, e a gente está aproveitando para fazer esse retrospecto aí, né, de vida, né? Essa aí, Judson? Museu de Cera em Londres, Madame Tussauds, aí é o Morgan Freeman, uma perfeição essas estátuas de cera, viu, Wilson? Tem umas que são muito realistas, você tem que chegar assim bem perto e olhar bem de perto para você ter certeza de que não é gente de verdade. Como tem um aí que eu vi até do Michael Jackson, né? Que está aí, a gente viu você ao aí, Michael Jackson. O Michael Jackson, ele tem lá em Londres, ele tem 3 esculturas de cera no Madame Tussauds. Tem ele, essa que vocês estão vendo, que é daquele álbum Bad, né? Tem ele pequeno na época dos Jacksons, e tem ele também em outra fase da carreira. Tem alguns artistas assim, de destaque que eles colocam mais. Não sei se o Léo colocou aí, teve uma foto que a turma fez muita gozação aqui em Conquista, que eu tirei com a Rainha Elizabeth e o marido dela, o Duque de Edimburgo, o Príncipe Philip. Aí a turma, mas rapaz, como é que você vai visitar a Realeza de Bermuda? Como é que pode? Mas olha a perfeição da Rainha Elizabeth, né, de cera. Né? Que muito. Isso me fez lembrar, eu sempre tenho que lembrar, de uma solenidade que nós fizemos na Assembleia Legislativa do Pernambuco, que na verdade foi num bar, improvisaram e fizeram com o ex-prefeito Caribé, para trazer umas imagens, porque a Assembleia não permitiu que fizesse na Assembleia. E lógico, como era num bar, pela manhã, todo mundo tomando muita caipirinha, bebida, e fomos, e o meu parceiro, nosso amigo Lula Fácil, junto. E lá rolaram as imagens, e Caribé depois convidou todo mundo para ver, naquele tempo do videocassete. Mas, numa das passagens, passa Lula de bermuda, de sandália, na Assembleia Legislativa. Queimou o filme, no caso, né, desse fato que me lembra agora. Lula de bermuda branca, tomando caipirinha dentro da Assembleia Legislativa. Ninguém acreditou que realmente o cenário era da Assembleia. Era da Assembleia. Olha aí, Wilson, Angelina Jolie e Brad Pitt também lá no Museu de Cera, lá de Madame Tussauds. Pois é, que legal. Uma viagem realmente para marcar, né, na vida da pessoa, uma turnê aí internacional, Júdice. E aproveitando nessas imagens, né, vai passando algumas imagens, você fica à vontade para narrar. E dentro desse período de TV Sudoeste, surgiram assim convites, oportunidades para você sair aí da TV Sudoeste, sair de Conquista, ir para outra afiliada, para outra emissora de TV, Júdice, ou sempre foi esse seu projeto aí de Conquista? Aproveitamos para falar disso. Sim. Só falar dessa foto aí, Wilson, Buenos Aires também é uma foto, é uma réplica, né, da escultura O Pensador, que fica lá na Praça do Congresso, ou Congresso da Argentina, lá ao fundo, tá vendo? Eu vi essa escultura original em Paris. Essa viagem que nós fizemos para a Europa foi em Londres, depois nós fomos para Paris pelo Eurostar, aquele trem que passa pelo Eurotúnel, né, por baixo do mar, do Canal da Mancha, e terminamos em Roma e o Vaticano. Aí foi em Buenos Aires. Wilson, já surgiram convites já, né, mas assim, nada que conseguisse me abalar para sair aqui de Conquista. Eu me adaptei muito bem aqui,
Agora não, por conta do mestrado, mas eu advoguei aqui, tenho algumas coisas ainda, algumas causas. Eu tenho uma rede de contatos aqui, eu gosto demais da TV Sudoeste, sabe? É uma família, o ambiente de trabalho é maravilhoso, o nosso chefe Eduardo Lins nem se fala, né? Então, assim, já pintaram convites, já formais pintaram 2, mas não fui. Perfeito. Vamos lá, tem mais uma imagem aí. Olha aí, Torre Eiffel, Paris. Como era no verão, nós fomos para ver a Torre Eiffel, ela iluminada à noite, né? Que é muito bonito e tal. Então, na Europa, no verão, você tem luz até 10 horas da noite. Então, a gente teve de esperar até muito tarde para ver, foi nesse dia aí, para ver a Torre Eiffel acesa, a gente fazer fotos e tal. E nesse mesmo dia, nós subimos a Torre Eiffel. Ela tem os elevadores, tem 3 pavimentos, esse maiorzinho aí que você está vendo, ó, perto do meu braço. Olha aí, ela iluminada à noite, está vendo? Muito bonita. É um espetáculo. E aí você pode ir de elevador, você sobe nesses 3 pavimentos. Tem gente que não tem coragem de ir lá na ponta, não. Mas a gente foi, nós fomos lá em cima. Interessante que lá tem a distância daquele ponto de Paris para todas as capitais do mundo, e eu pude ver lá Brasil, Brasília, fiz até uma foto, com a distância em quilômetros desse ponto aí da Torre Eiffel para a nossa capital aqui. Perfeito. Essa aí é interessante, Wilson. Foi quando nós fomos assistir o musical, o famoso musical O Fantasma da Ópera. Eu tive contato com o compositor dessa obra, que é o mesmo de Cats, de Jesus Cristo Superstar, do musical Evita, por meio de Haroldo. Haroldo Vieira foi que uma vez me emprestou uma fita e eu comecei a ouvir e gostei demais. E aí, quando a gente programou a viagem para Londres, eu falei, não, eu tenho de assistir o Fantasma da Ópera, que está em cartaz até hoje, está há 30 e tantos anos em cartaz. E aí foi o dia que nós assistimos uma coisa assim, arrebatadora. Uma orquestra tocando ao vivo, todo o elenco cantando. E foi demais, foi um momento muito marcante. 2 momentos na Europa que a lágrima desceu, assim, de emoção. Verdade. Foi no alto da Torre Eiffel, no finalzinho da tarde, e quando eu escutei lá no teatro a orquestra tocando o tema do Fantasma da Ópera, foi demais, foi muito bom. Perfeito, nós estamos aí fazendo essa narrativa fotográfica, né, do Judson Almeida, e com ela nós estamos também já nos encaminhando aqui para o final desse primeiro capítulo do nosso Entre Amigos, né? Esse trabalho digital, eletrônico, que eu tive a pretensão de falar em livro, mas não tem texto, não tem nada impresso, é um arquivo digital que nós vamos deixar trazendo essas pessoas, lembrando que é sempre na última sexta-feira de cada mês, nesse horário das 5 das 17 às 18 horas, que a gente traz um convidado, e esse convidado muito especial para abrir esse projeto é justamente Judson Almeida, que nós deixamos aí a tela aqui da nossa TV Web, JR TV Web, ao seu inteiro dispor, conterrâneo e amigo, para as suas conclusões. Pois é, Novaes, passou rápido, né? Mas, mais uma vez, te agradecer por esse convite. É muito importante para mim, viu? Obrigado pelo carinho sempre. Você sabe que você, para mim, é um irmão, é um pai. Eu comento sempre aqui na TV as nossas experiências na rádio, as coisas que nós fizemos juntos, aquele período que foi tão bom. Eu guardo com muita saudade em meu coração, muita saudade. E o bom é isso, são as amizades que ficam, né? O trabalho passou, a época da convivência profissional no mesmo ambiente passou, mas as amizades, elas ficam até o fim da vida. Isso é muito importante. Você é um desses grandes amigos que eu levo no coração, um amigo que faz parte da minha história, que ajudou a escrever minha história, muita coisa do que eu conquistei, por eu estar aqui em Vitória da Conquista hoje, eu devo a você também. Fazendo mestrado e deve, em pouco tempo, estar aí também atuando, né, na docência, é isso mesmo? É uma das suas do seu pensamento em termos de trajetória profissional? Isso, pretendo. Eu estou concluindo agora o mestrado em Letras, Cultura, Educação e Linguagens. É um mestrado bem interdisciplinar. Nesse mestrado eu falo sobre jornalismo e direito. E pretendo, sim, a minha pretensão o
magistério superior. Vamos ver o que é que a vida está reservando, mas se for da vontade de Deus, eu quero sim ingressar na carreira docente. E a dissertação, a pretensão é fazer a defesa até o final do mês que vem. Mas aí depende também do nosso ritmo de trabalho, enfim. Eu tenho até julho, 31 de julho, para fazer a defesa, mas eu quero fazer antes. Até o final do mês que vem, com fé em Deus, para concluir essa etapa da vida. Com certeza. Um abraço, Júlio. Quero, em seu nome, saudar duas pessoas que estão aí em Vitória da Conquista, que são minhas amigas e, com certeza, pessoas muito caras a você. Uma é sua mãe, Dona Helena, que eu sempre lembro, figura simples, simpática. Tenho aquela lembrança dela em casa, às vezes que fui lhe procurar ali ao lado de seu Amando, já faleci seu pai, mas lembro dela ali na sua casa, ali no Agarradinho. E outra pessoa, outra figura é o Eduardo Lins, que eu não posso nunca esquecer, uma figura que foi uma passagem talvez não tão longa, mas que me trouxe assim, uma amizade que eu procuro manter, perpetuar. Sempre lembro de Eduardo Lins, desde a época da TV Cabralha, que foi minha passagem, ele já trabalhava na TV Cabralha, depois nos encontramos poucas vezes, né? Mas aí também na TV ao seu lado. Um abraço, Júlio, muito obrigado. Eu acho, como eu tinha dito aqui, todos os colegas comungaram com o meu pensamento. Eu vou abrir o Entre Amigos com a chamada, né? Aquela é até um clichê, chave de ouro. E hoje foi uma chave de ouro abrir ao lado do meu grande amigo, Júlio Almeida. Abraço, irmão. Tchau, até uma próxima. Abraço, Wilson. Mais uma vez, muito obrigado. Abraço para o Léo também aí, que está aí nos bastidores, viu? Muito obrigado mais uma vez. Para mim é uma honra imensa estar participando desse projeto, abrindo o projeto da TV Web, que realmente vou acompanhar os outros também, as outras pessoas que estarão entrevistadas. Valeu, Wilson. Um abraço, Tchau, obrigado, valeu. Ficou ótimo. Não até a vou próxima. anunciar o próximo convidado, porque ainda temos um mês para trabalhar, mas ele já está aqui na pauta, só se algum imprevisto, né, não permitir. Um abraço, Júdice. Tchau. Um abraço, Wilson. Tchau, tchau.